E nós vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. A esperança da igreja. Esse é o título dessa mensagem. A esperança da igreja. E diz assim, 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Graças a Deus pela leitura feita. Meus irmãos, a primeira carta de Pedro às igrejas, vamos dizer, espalhadas ali na Ásia Menor, devido a perseguições, devido aos reis, os imperadores de Roma, e também as implicações que se tinha também em sair de onde se estava para ter um outro lugar, também a esses registros dos historiadores da igreja. Nós sabemos que Pedro escreve então a estes que são dispersos na Ásia Menor. E há irmãos também naquele tempo que estavam sendo perseguidos e que eles perdiam suas casas, suas terras, seus bens, até a sua liberdade ali, naquele momento, no grande império romano. Esse povo caminhava com pés no vale, mas com o olhar no céu. E a primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo, irmãos, para todos que podem estar passando dias sombrios, dias de dificuldades, dias de situações adversas, aqueles que caminham pelos vales escuros da vida. A carta de Pedro, a primeira carta, é uma carta de consolo e de graça. Então, nós percebemos, irmãos, que dentro desse versículo, apenas um versículo 3, desse capítulo 1, nós temos aí alguns pontos fundamentais para destacarmos a esperança da igreja. Essa esperança que nós devemos nutrir. E quais as características dessa esperança? Qual o perfil dela? Como ela se apresenta nesse texto, mais precisamente, que nós lemos? E o primeiro aspecto a ser destacado é que essa esperança é uma esperança repleta de louvor a Deus. Uma esperança repleta de louvor a Deus. Cheia de louvor a Deus. Inclusive, o apóstolo Pedro começa com o que nós chamamos de doxologia, que é uma exaltação a Deus. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não começa aqui com o homem, com a pessoa, com o ser humano, não. Começa aqui com Deus, enaltecendo ao Senhor. Semelhantemente, nós percebemos em outras cartas do apóstolo Paulo também e do apóstolo Pedro, essas doxologias, essas exaltações ao Senhor. E não inicia com as necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Porque é bem fácil nós começarmos qualquer palavra, qualquer texto, qualquer oração, quem sabe, pedindo por nós mesmos, colocando as nossas situações pessoais. Mas aqui o apóstolo Pedro começa exaltando a Deus. Então é uma esperança que começa, que ela nasce, que ela brota, exaltando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus. E esse ponto, irmãos, é importante, porque nós percebemos que antes de apresentarmos nossas dores, nossas lutas, nossas lágrimas, quem sabe, nossas perdas neste mundo, nós devemos levantar os olhos ao céu e exaltar aquele que nos amou. Toda boa esperança, toda boa oração, ela nasce, ela brota de uns lábios que proferem louvor, que enaltece ao Senhor. Quando exaltamos a Deus, irmãos, por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós, nós sentimos-nos fortalecidos para enfrentarmos nossas leves e momentâneas lutas. Quando nós louvamos a Deus, como nós exaltamos ao Senhor, quando nós adoramos pelo que Ele é e quando louvamos pelo que Ele faz. Então, esse é um primeiro ponto a ser destacado. A nossa esperança, ela brota de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Segundo, irmãos,
essa é uma esperança que nasce da misericórdia de Deus. Ela brota da misericórdia de Deus. Ela tem o seu nascedouro na misericórdia de Deus. E veja o que o versículo 3, depois do seu início, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Pedro cita, conforme a sua grande misericórdia. Uma misericórdia que é muito mais do que grande. Ela é infinita, ela é imensurável. É uma misericórdia que não tem fim, não se pode medir com nenhum elemento, porque ela, na realidade, expande-se muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos aferir. É uma misericórdia enorme de Deus. É uma grande misericórdia. E a salvação, nós percebemos que ela não é mérito humano, mas expressão da compaixão divina. Então, essa esperança nasce na misericórdia de Deus, porque é uma compaixão de Deus para com toda a humanidade, para com todas as pessoas. E nós, irmãos, entendemos que essa é uma esperança que nasce da misericórdia de Deus, e ela tem, então, esse aspecto muito firme, de que não nasce em nós, de que não brota em nós, não nasce dos nossos, da nossa inteligência, não nasce da nossa expertise, não nasce dos nossos cuidados, não nasce no nosso zelo em lidar com as coisas espirituais, não. Ela é dada por Deus e ela nasce em Deus. É uma esperança que brota de Deus para nós. Mas, irmãos, essa nossa esperança, a esperança da igreja, é uma esperança também regeneradora. Regeneradora. A palavra regenerar, não é, etimologicamente, é voltar à origem, a um aspecto lá de volta a um novo nascimento, a uma nova vida. Então, percebemos que o apóstolo Pedro cita isso claramente. Ele nos regenerou. A regeneração, irmãos, é uma obra do Espírito Santo em nós, e ele muda nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração, dando-nos uma nova vida, uma nova mente. Na realidade, é muito mais do que uma mudança de vida, é uma transformação, ou seja, uma mudança comportamental. É uma mudança que chega a uma transformação de vida, de sentido de vida. Por isso que é uma esperança regeneradora, é uma esperança que coloca uma nova vida, um novo sentido de vida, diante daquele que é alcançado pela esperança que está em Cristo Jesus. Essa regeneração evidencia não apenas mudança de comportamento, mas uma transformação de vida. Mudança de comportamento, se sai de um comportamento melindroso, não é, ruim, que muitas vezes as pessoas têm e abraçam, não é? Como disse quinta-feira passada aqui, às vezes justificando, até com temperamento, jeito de ser, e se argumenta fortemente, não, esse é o meu jeito de ser, eu sou dessa forma, não é? Mas quando há uma mudança de comportamento é bom, mas a esperança traz mais do que uma mudança de comportamento, ela traz uma transformação. Por isso que é bendito, é maravilhoso o tema, o lema que Missões Nacionais, a nossa agência, não é, missionária das igrejas batistas no Brasil, Jesus transforma, porque de fato transforma. É uma esperança regeneradora e transformadora. Então, irmãos, é necessário, diante dessa esperança regeneradora, que nos faz nascer de novo, embora já saímos do ventre de nossa mãe, todos nós aqui, não viemos de outra forma, entramos por esse meio, mas o nascer de novo, de fato, é uma nova vida em Cristo. Que alguém até entendido das Escrituras, ainda pensou que se era para voltar ao ventre materno, em hipótese alguma. É um novo nascimento em Cristo Jesus. E percebemos que essa necessidade, há a necessidade de avaliar se a nossa fé é fruto de uma experiência real com Cristo ou apenas uma tradição. Se aquilo que cremos como esperança é a nossa fé mesmo, e fé e esperança andam juntas, de mão dadas, não é? Por isso que o apóstolo Paulo disse claramente,
na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, lá no versículo 3, agora pois restam a fé, a esperança e o amor, esses três, e o maior destes é o amor, mas a esperança está ali, é uma esperança que permanece, e ela anda junto com a fé, e nós entendemos que essa esperança, irmãos, ela precisa ser muito mais do que uma crença ou de um sonho. Sonhar é bom, quando os sonhos são saudáveis, mas a esperança é muito mais do que sonho. A esperança vai muito mais além do que você ter uma fé pautada pela tradição. A esperança, de fato, ela traz uma nova visão daquilo que nós estamos vivenciando. A palavra grega elpis para esperança, ela é formidável. Nenhum mundo sem esperança quer o mundo greco-romano, porque assim, até Sófocles diz que não há esperança nenhuma em nós nascermos, e bom seria que ao nascermos, poderíamos voltar imediatamente de onde viemos. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo greco-romano era um mundo sem esperança. E hoje, tem gente também vivendo sem perspectiva alguma de sentido de vida. Não há esperança, a esperança é aqui, às vezes, por aqui ou agora, mas não há uma esperança do porvir. Não há esperança que vai além daquilo que nós estamos vivenciando aqui. Por isso lembro de uma avó que, diante do seu neto, um neto estudioso, promissor, se empenhava, queimava as pestanas nos livros, e eu ouvi de um pastor que já não está mais entre nós, essa história, e a avó pergunta ao neto: meu neto, e você pretende fazer o quê, meu filho? Que profissão abraçar? E aí ele diz: minha avó, eu quero fazer, aí citou o nome lá da profissão. E depois, meu filho, você vai precisar fazer o quê? Como é que você entende? Não, minha avó, eu vou fazer o melhor curso que eu posso fazer, na melhor universidade, na melhor faculdade, no melhor ensino superior que eu possa fazer. Isso é bom. E a avó saiu perguntando ao neto: e meu neto, sim, depois? Não, depois de minha avó eu quero usufruir daquilo, do meu empenho acadêmico, quero trabalhar. E depois, meu filho, eu quero casar. E depois, meu filho, depois quero ter filhos. E depois, meu filho, depois minha avó eu quero aposentar. E depois de aposentado, meu filho, minha avó, depois de aposentar, eu quero viver a aposentadoria mais e mais e mais. Eu não quero dizer que lá na frente vem depois a morte, que ele não tinha mais outra saída a dizer: minha avó, depois eu vou ter que morrer. E aí ele pensou que a avó ia cessar por aí com a morte. Porque tem muita gente que pensa que quando a morte cessa tudo. E a avó ainda perguntou: e depois, meu filho, da morte? E ele não teve resposta. Porque essa esperança que nós temos aqui na terra, que é uma esperança frágil, é uma esperança que não suporta as aflições e não suporta aquilo que ela não vê muitas vezes. A nossa esperança, a esperança da igreja, ela vai além. Então, esperança, irmãos, essa esperança é uma esperança que regenera. Ela traz um novo sentido à vida. Mas nós percebemos também, irmãos, no texto, que essa esperança é uma esperança viva. É uma esperança viva. E o texto diz claramente: para uma esperança viva. Deus nos regenerou em Cristo Jesus para uma viva esperança. Não é uma esperança que morre. Inclusive, nós temos um ditado entre nós que nós cristãos precisamos repensar muito bem quando falarmos. Porque há um ditado entre nós que diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança em Cristo Jesus, essa não morre. Essa é viva. Ela é viva. E essa esperança viva, ela é dinâmica, ela é ativa, ela é sustentada pela vida de Cristo. Uma esperança viva, ela contrasta com esperanças humanas, que são esperanças mortas. Por isso que se criou, quem sabe, o ditado que temos: a esperança é a última que morre mesmo, porque é pautada apenas na forma de ser, na forma de ver do ser humano. Mas a nossa esperança, e a esperança da igreja, não é uma esperança passageira, mas é uma esperança viva no sentido de que ela permanece, ela tem um Redentor que é vivo,
e se Ele é vivo e vivo está, assim diz a Escritura, a nossa esperança não morre. Mas, irmãos, nós vamos adiante e vamos perceber que essa esperança também, ela é uma esperança fundamentada na ressurreição de Jesus. Fundamentada na ressurreição de Jesus. É uma esperança que tem por base a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o texto diz, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição como garantia, irmãos, da nossa nova vida e da vida sobre a morte. Uma nova vida em Cristo, que nós chamamos de nova vida, regeneração, e uma nova vida no sentido de que a nossa vida não permanece aqui. É uma vida eterna com Cristo e que passa além da morte. É interessante, irmãos, como às vezes as crianças nos ensinam muito. E nessa questão de vida após a morte, não é? E de partir aqui para estar com Cristo, que nós não temos todo o vislumbre. E na última mensagem que pregamos na Ceia do Senhor, no mês passado pela manhã, nós percebemos ali as riquezas, as maravilhas do céu, destacamos alguns aspectos ali naquela manhã de domingo do mês passado, mas nós percebemos, irmãos, então que crianças nos ensinam, e uma criança perguntou à mamãe dela, mãe, como é isso para partir daqui e estar com Cristo? O que é isso de ir para o céu? Né? Como é que acontece isso? Como é que é feito? As crianças fazem perguntas difíceis às vezes. E a mamãe chegou e ilustrou, disse, meu filho, você lembra de que quando você dorme às vezes no sofá da casa, ou a mamãe ou o papai pega você e coloca você na sua cama. E quando você acorda no outro dia, você já acorda na sua cama, você não está mais no sofá. E ele disse, mãe. Então muitas vezes ocorre isso com alguém que parte daqui com uma vida com Cristo. Parte daqui para estar com Cristo, está aqui, mas automaticamente sai daqui para estar numa outra dimensão que nós chamamos de céu. E céu, o melhor conceito que nós temos, parece simples, não é? Mas as coisas verdadeiras da teologia bíblica, elas são simples, elas não são complexas. Céu é estar com Cristo, é estar com Jesus. Inferno é estar distante de Cristo, é a separação de Cristo. E dessa forma, irmãos, percebemos que a ressurreição, se ela aconteceu, e de fato aconteceu a ressurreição de Cristo, então há esperança para a igreja. Há esperança para nós. Bem disse o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, todo um capítulo ali voltado para explicar à igreja em Corinto sobre a ressurreição. Então ele diz que é preciso que nós possamos encarar a ressurreição como uma verdade bíblica teológica para nós. Se Jesus ressuscitou, e de fato ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, e essa é a nossa esperança enquanto igreja. Alguns antecedem, já se foram, e estarão indo. Cada vez que eu fico olhando datas, né, no aspecto normal, natural, daqueles que estão partindo, não sei se você pensa assim, eu penso que só eu. Eu digo, está chegando o 68. Porque a gente vai olhando, a gente vai percebendo. Às vezes no trajeto de irmãos que partem, pode ser que algum vá mais cedo. Mas nós entendemos, irmãos, que aí não é o final. Há uma esperança para a igreja, para aquele que faz parte da igreja de Cristo. E repito, não por mérito algum, mas pela graça de Cristo Jesus. Então, irmãos, é uma esperança fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Considerações finais a essa palavra nessa noite, que tem por título essa esperança nossa, essa esperança da igreja do Senhor, a igreja no sentido planetário, a igreja que o Senhor tem plantado, tem edificado em todo o mundo. Primeiro, a esperança cristã é viva porque está firmado em um Salvador vivo. Glória a Deus por isso, porque a nossa esperança não está em um Salvador que está morto. Ele vivo está.
Você pode visitar túmulos de grandes líderes da humanidade. Mas é possível, lá está escrito aqui jaz, não é? Ou aqui está. Mas no túmulo de Jesus Cristo, os irmãos que têm ido à Palestina, lá não existe essa inscrição. Graças a Deus o túmulo está vazio. Porque o nosso Salvador é vivo. A cruz está vazia. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele voltará, assim diz as Escrituras. Segundo, estamos vivendo, irmãos, como regenerados? É uma pergunta. Porque o apóstolo Pedro disse aqui que nós somos regenerados em Cristo. Nós estamos num novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Você que é cristão, que é crente em Cristo Jesus, você vive como um regenerado? A sua conduta é de alguém que é regenerado? Alguém pode olhar para você, tirando aí os aspectos outros que às vezes as pessoas falam de nossa vida sem nos conhecer, fazem juízo de valor, muitas vezes quando não nos conhece, porque é próprio às vezes do ser humano olhar o invólucro, olhar por fora, mas não se sabe o que se passa dentro. Mas nós vivemos uma vida de pessoas que são regeneradas em Cristo Jesus? Se sim, glória a Deus por isso. Há uma outra pergunta. Nossa esperança está viva ou adormecida? Ela está viva, pujante, ou ela está adormecida? Quem sabe não está morta. Não, morta não. Mas adormecida é possível. Porque muitas vezes só contemplamos o aqui e o agora. E a esperança, ela olha muito mais além. Ela olha muito mais para frente. Ela está adormecida ou ela está viva, a sua e a minha esperança, enquanto igreja do Senhor? A esperança, irmãos, manifesta-se de forma sui generis, coloco aqui, pelo louvor de todo aquele que foi transformado pela misericórdia e vive pela esperança da ressurreição. Ela é marcada pelo louvor daquele que foi alcançado pela misericórdia e ele vive na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E nós vamos, irmãos, adiante nessas considerações e podemos dizer que nossa esperança não é vaga, não é incerta, mas ela é definida e garantida. Ela não é vaga. Não cremos de qualquer forma. Não cremos porque alguém apenas disse, não. Nós cremos porque o Espírito Santo de Deus inoculou fé em nosso coração. E uma esperança viva, eficaz, uma esperança certa, uma esperança garantida, não por nós e por nossas obras, mas garantida em Cristo Jesus. E por último, não caminhamos, irmãos, para um futuro desconhecido. Não, não. Marchamos para uma glória eterna. Nós, igreja do Senhor, não somos melhores do que ninguém. Mas nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Essas questões, elas muitas vezes são motivos de que uma pessoa às vezes perca o sono. E ela se debruce sobre essas indagações e não encontre resposta. Mas nós sabemos para onde vamos. Nós marchamos não em vão. A igreja tem a sua marcha para uma glória eterna com Cristo. E que glória que começa aqui na terra. Ninguém pense que o fato de olharmos para o céu, devemos tirar os nossos pés aqui e perdermos as bênçãos que podemos vivenciar aqui na terra. Não, céu começa aqui e termina numa eternidade com Cristo. Que possamos, irmãos, cada dia, é uma esperança que deve ser nutrida a cada dia, porque quem sabe naquele dia mau, como diz a Escritura, venha algo de tal maneira que coloque em xeque, que mexa tanto com você, que a esperança que você tem em Cristo Jesus, ela possa ser ameaçada. Tirada não, mas ameaçada. Mas a nossa esperança, ela é firme em Cristo Jesus. Que a cada dia nós possamos molhá-la, aguá-la, nutri-la, porque sabemos que
ela é baseada, ela é firmada, ela tem por base a ressurreição, a misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Amém, meus irmãos? Quero orar com a igreja do Senhor nessa noite, de celebração de ceia do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela esperança, Senhor, que temos em Cristo Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor, porque essa esperança, ela não vem em vão. Ela vem ao nosso coração firmada através das garantias que o Senhor concede, da sua palavra que se cumpre, do seu amor que é enorme, da sua misericórdia que é infinita, Senhor, da sua graça que é imensurável. Muito obrigado, Senhor. Faz com que a igreja do Senhor aqui reunida nesta noite possa se alegrar, porque nós temos mais do que um sonho, Senhor. Nós temos uma esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Aviva-nos, pois, cada dia com essa esperança. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.